Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro 2º, capítulo 8º, Emancipação da Alma. Vamos começar o item Visitas Espíritas entre Pessoas Vivas. Questões 413, 414, 415 e 416. Compartilhe, comente, curta, que você vai estar ajudando a divulgação da doutrina espírita. Não tem fins lucrativos esse vídeo, então não vai gerar renda nenhuma, é só mesmo para que o YouTube e também o Facebook possam sugerir esse vídeo para outras pessoas e de repente chegar na mão de quem precisa. Curtindo, compartilhando, dando joinha, né, dando like, e compartilhando, comentando e dando joinha, enfim, você está ajudando a divulgar a doutrina espírita, tá bom? Vamos lá. Visitas espíritas entre pessoas vivas. Questão 413. Do princípio da emancipação da alma durante o sono, parece resultar o fato de termos uma dupla existência simultânea, a do corpo, que nos dá a vida de relação exterior, e a da alma, que nos dá a vida de relação oculta. É exatamente assim? Kardec então pergunta. Hoje nós sabemos, tá, que não é uma vida dupla. Eu sou espírito, e quando meu corpo está acordado, eu estou aqui limitado pelas necessidades da minha encarnação. E quando meu corpo dorme, eu saio do corpo como se o corpo tivesse morrido. E aí eu recobro as minhas faculdades, sou eu, né, das últimas, a soma, o resultado das últimas 65 mil encarnações. Mas enfim, nessa época aqui não se sabia disso. Nós sabemos tudo isso hoje graças ao avanço da ciência e graças a Kardec ter feito perguntas como essa. Então a resposta dos espíritos é a seguinte. No estado de emancipação, a vida do corpo cede à vida da alma, mas não são duas existências propriamente ditas. São, na verdade, duas fases da mesma existência, pois o homem não vive de maneira dupla. Eu sou eu. Mas tem uma diferencinha ali que a gente vai explicar com as questões seguintes. 414. Duas pessoas que se conhecem podem visitar-se durante o sono? Você e eu nos conhecemos. A gente pode se visitar enquanto nosso corpo está dormindo? A gente vai sair do corpo como se o corpo tivesse morrido. A gente pode se encontrar? Resposta: sim. E muitas outras que pensam não se conhecer encontram-se e conversam. Podes ter, sem dúvida, amigos num outro país. O fato de ir ver durante o sono amigos, parentes, conhecidos e pessoas que vos podem ser úteis é tão frequente que o fazeis quase todas as noites. Olha, esse encontro de pessoas vivas, fora do corpo físico, durante o sono do corpo físico, acontece quase que todas as noites. É algo comum, é natural. Eu vou até tirar o comum, eu vou colocar natural. É natural a situação. É assim que acontece. Ah, Fábio, mas eu não lembro. Tá, tem um monte de situações que a gente já comentou nos vídeos anteriores, quando a gente começou Emancipação da Alma, a gente começou o sono e os sonhos. A gente já comentou nos vídeos anteriores que tem uma série de razões para a gente não se lembrar. Entre elas, não acordar exatamente no sono REM, não saber o funcionamento das coisas no plano espiritual, e aí não ter analogia, não ter comparações no cérebro. Enfim, tem um monte de situações, vale a pena dar uma olhadinha nos vídeos anteriores. E esse também é um dos motivos da gente não se lembrar necessariamente daquilo que a gente fez fora do corpo. Mas a gente vai aprofundar um pouquinho mais a explicação já já. Vamos lá. 415. Qual pode ser a utilidade dessas visitas noturnas, uma vez que não nos lembramos delas? Perfeito. Talvez você esteja se perguntando exatamente isso. Tá, se eu não me lembro, que vantagem eu levo? Resposta. Normalmente, desses encontros, dessas conversas, resta apenas uma intuição ao despertar, e isso muitas vezes é a origem de certas ideias que surgem espontaneamente, sem que tenham explicação, e que não são outras senão as extraídas dessas conversas. É que a gente é muito imediatista, né? Então a gente acha que algo que surgiu, uma conversa que surgiu, um planejamento que surgiu, um destaque que surgiu entre você e eu, entre mim e você, fora do corpo, já é imediatamente para aquilo que vai acontecer no dia seguinte. Não, isso requer uma série de situações que precisam acontecer na nossa vida. Então, por exemplo, eu saio do corpo,
preocupado e tudo mais, meu corpo dorme, e eu saio do corpo, encontro com você e falo assim, tá, estou preocupado com esse problema que eu estou vivenciando, são provas difíceis. Você fala, não, vai dar certo. Porque para sair desse problema, você tem que fazer isso. E vai dar tudo certo. Já fiz, deu certo comigo também, você me ajudou numa outra oportunidade, faz isso que vai dar certo. Ah, beleza. E durmo. E acordo. Não me lembro daquilo, mas eu tenho assim uma certa esperança de que aquele problema vai se resolver. Uma intuiçãozinha. E assim vai. Quando o problema se apresenta muito mais complexo para mim, e que necessita realmente de uma ação minha para resolver, cai a ficha. Foi o resultado daquela conversa que nós tivemos anteriormente. Pode ter sido há um mês, pode ter sido há 15 dias, pode ter sido há um ano. Porque fora do corpo a gente vê as coisas um pouco diferentes do que quando a gente está encarnado, que é essa questão agora. 416. O homem pode provocar voluntariamente as visitas espíritas. Ele pode, por exemplo, enquanto adormece, dizer: essa noite quero encontrar-me em espírito com tal pessoa, falar-lhe e dizer-lhe tal coisa. É possível isso? Resposta: eis o que se passa. O homem adormece, seu espírito, ele, espírito, desperta. E o que o homem tinha decidido muitas vezes está bem longe de ser seguido pelo espírito, pois a vida do homem pouco lhe interessa quando está despido da matéria ou desprendido da matéria. Isso vale para os homens já suficientemente elevados. Os outros passam sua existência espiritual de forma bem diferente. Entregam-se às paixões ou permanecem na inatividade. Portanto, pode acontecer que, conforme o motivo que se propõe, o espírito vá visitar as pessoas que deseja, mas o fato de tê-lo desejado quando em vigília não é uma razão para que o faça. Olha, quando eu estou encarnado, eu estou com as minhas faculdades bloqueadas. Pense, nós temos aproximadamente 65 mil encarnações. Então aprendemos muita coisa. Desenvolvemos muitas habilidades. Mas nessa encarnação eu preciso desenvolver outras. Então, muitas habilidades que eu já adquiri, que algumas pessoas chamam de dons, não é? São habilidades. Dom seria presente de Deus e aí é injustiça. Aí é injusto. Então, muitas dessas habilidades não me são necessárias nessa encarnação, porque eu preciso desenvolver outras. Vamos imaginar que nessa encarnação eu precise desenvolver a humildade. Então, todas as habilidades, ou talentos, ou dons que eu tenha, que me envaideceriam e atrapalhariam o meu crescimento na área da humildade, eles vêm bloqueados. O meu corpo bloqueia. A constituição física do meu corpo não permite que isso se desenvolva, que isso aconteça. Então, eu vou estar vivendo aquela minha vida, vamos imaginar que eu não estude espiritismo, que eu não estude o plano espiritual, que eu não queira crescer espiritualmente, então eu vivo uma vida medíocre. Eu vivo aquela minha vida medíocre ali, meio depressivo, sem querer saber de nada. Sabe aquele tipo de pessoa que só fica esperando o final de semana, quando acaba o final de semana já fica possesso da vida porque está começando a outra semana, já aguardando o outro final de semana, só satisfaz os desejos do diafragma para baixo, que é cama e mesa, né? Os desejos da cama e os desejos da mesa, e vive maquinalmente. Quando o corpo adormece, eu volto a ser eu, das 65 mil encarnações, sem os bloqueios que essa encarnação me impõe. E aí pouco me importa aquela mediocridade minha e aquela minha vida medíocre que eu tenho vivido. Ali pouco me importa aquilo, eu vou fazer o que eu quero da minha vida. Porque sempre no plano espiritual é onde eu tenho o meu livre-arbítrio pleno. Aqui encarnado eu só decido para que página eu vou. Lembra daquela situação que eu sempre conto? Condicional. Fábio se encontrou com a Elaine. Casou? Sim. Vai para a página 32. Lá tem um monte de situações. Fábio se encontrou com a Elaine. Casou? Não. Vai para a página 50. Lá tem um monte de situações. O que contém cada página, eu, espírito, lá no plano espiritual, quando fiz meu planejamento encarnatório, decidi o que vai ser. Para que página eu vou, eu decido aqui.
encarnado. Então, encarnado eu tenho livre-arbítrio para ir para páginas diferentes. Mas o conteúdo das páginas, o conteúdo das provas e expiações dessa vida, dizem respeito a mim, espírito, enquanto eu estou lá no plano espiritual. Então, quando o meu corpo adormece e eu saio do corpo, eu estou livre. Eu sou o Fábio antes de encarnar, mais o Fábio dessa encarnação. Certo? Quando o meu corpo está acordado, eu sou o Fábio dessa encarnação com tendências das outras. Consegui mostrar a diferença? Eu acordado, eu sou o Fábio dessa encarnação, aquilo que meus pais fizeram de mim, mais o que eu fiz de mim mesmo, certo? Com as tendências e características, boas e ruins, tendências das demais encarnações, das encarnações anteriores. Quando o meu corpo dorme, eu sou o Fábio das 65 mil encarnações, mais essa. É diferente. Muito diferente. Então pode ser que eu não tenha os mesmos desejos. Pode ser que eu não tenha as mesmas vontades. Se eu sou um espírito mais evoluído, então aí os meus desejos são mais nobres até do que aqueles enquanto eu estou encarnado. E aí eu saio do corpo e vou procurar coisa boa para fazer, enfim. E posso realmente me programar. Falar, não, hoje à noite eu quero ir visitar alguém que está no plano espiritual e tal. Então, seu Otávio, meu guia espiritual, me ajuda aí, tal. E provavelmente vai acontecer. Se eu sou mais atrasado, talvez eu nem perceba. Talvez eu nem perceba que aquele corpo de onde eu saí sou eu. E aí pouco me importa o que aquele cara quis. Que é bem essa situação mesmo. Sou atrasado, ou eu fico sem fazer nada, na inutilidade, ou eu vou para locais de devassidão e aí dane-se o casamento, dane-se a vida conjugal que eu tenho, filhos, etc, etc. E aí eu vou seguir o meu rumo lá, sem o verniz obrigatório da sociedade que faz com que eu não faça muitas coisas às claras. Sair do corpo, eu sou eu de verdade, e é muito diferente. Então é nesse sentido que acontece. Me encontro com pessoas vivas, né, pessoas encarnadas? Claro que eu me encontro. Muito mais frequente do que a gente pode imaginar. Isso é muito comum. Pessoas que estão em outros países? Sim. Pessoas que estão do outro lado do mundo? Sim. Pessoas que eu não faço ideia que eu conheço no meu círculo de amizade nessa encarnação? Com certeza. São 65 mil encarnações, gente. Soma isso as pessoas que eu gosto e as pessoas que eu não gosto, e os parentes que eu já tive, aos familiares que realmente a gente devotou carinho nessas 65 mil encarnações, e vai somando quanta gente a gente conhece, tanto no plano espiritual quanto encarnados. E é por isso que a gente se reúne com aquelas pessoas que a gente tem afinidade. Aqui nós somos obrigados a estar com as pessoas que a gente não conhece e não gosta, muitas vezes, e a pessoa nem sabe que a gente não gosta dela, e a gente não sabe que a pessoa não gosta da gente. A gente tem uma impressão, mas não sabe se gosta ou não. No plano espiritual, a gente só se reúne com quem a gente gosta. Quem a gente não gosta está muito às claras, muito... a vibração da pessoa vem para cima de nós, a gente não quer saber dela. Simples assim. Pode acontecer, inclusive, o marido e a esposa estarem numa vida que estão se reconciliando, está levando ali a vida, morna, mas está levando a vida, mais colegas de quarto do que qualquer outra coisa, do que marido e mulher, saem do corpo, cada um vai para um lado, porque não tem afinidade nenhuma, cada um vai buscar afinidade com as pessoas que realmente têm afinidade. E aí ficam possessos da vida que tem que acordar e voltar para aquela situação vexatória. Mas é necessária porque há necessidade da reconciliação. É isso. Sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo. Amanhã tem mais. Beijo pra você que fica. Tchau.